Um congressista dos Estados Unidos diz que foi detido por colonos na Judéia e Samaria. Mas o vídeo que ele divulgou omite a parte mais importante da história. Quando a história completa veio à tona, as manchetes já estavam escritas. Então essa foi realmente uma visita inocente que deu errado ou uma confrontação cuidadosamente encenada para provocar Israel e fabricar o próximo escândalo viral? Vamos mergulhar nisso. Bem-vindo de volta ao Judaization aqui na JNS TV. O congressista dos Estados Unidos, Ro Khanna, está nas notícias ao afirmar que foi detido por colonos enquanto visitava árabes sob a autoridade palestina. Claro, ele compartilhou um vídeo que não explica a situação. Tudo o que você vê são israelenses armados. Mas qual é a realidade aqui? A polícia de Israel divulgou as seguintes informações. Segundo o relatório, um grupo de pessoas bloqueou uma rota na Judéia e Samaria. Ao chegarem, os policiais se juntaram às forças das FDI que já estavam no local. As FDI haviam interrompido ativamente o avanço do grupo de excursão porque eles haviam entrado em uma área declarada zona militar fechada. Pela lei israelense, o acesso de civis a essas áreas é proibido por questões de segurança e proteção. Os policiais que atenderam à ocorrência não presenciaram qualquer violência no local, nenhuma violência, absolutamente. Em vez disso, o foco da resposta das autoridades foi direcionado aos organizadores do passeio. Uma análise das imagens das câmeras corporais confirma que o líder do grupo foi explicitamente advertido pelos policiais, já que não era a primeira vez que ele violava a ordem que declarava a área como zona militar fechada. Ele recebeu um aviso final de que qualquer violação futura resultaria em prisão imediata. Os participantes do passeio receberam informações sobre a ordem militar e foram liberados para seguir. Então, vamos analisar isso. Um congressista dos Estados Unidos quebra a lei, é corretamente parado e vira todo o incidente de cabeça para baixo. Como a polícia disse, o operador do passeio sabia que aquela era uma zona militar fechada e, mesmo assim, entrou, levando o congressista com ele. Agora, não me importa quem você seja. Se você entrar em uma zona militar fechada, você deve ser parado. Imagine se Khanna tivesse se machucado em um exercício de fogo real das FDI. Ele então se viraria e alegaria que Israel o atacou de propósito. E agora, essa história está explodindo na grande mídia porque essas pessoas adoram oportunidades para atacar judeus na Judéia. Essa é a realidade. O congressista e sua delegação foram parados pela segurança e pelas FDI e não houve violência. Depois, ele foi liberado para seguir seu caminho. Este é um exemplo de mais um inimigo de Israel que, infelizmente, conseguiu provocar uma resposta. Eu não ficaria surpreso se o congressista tivesse aparecido de propósito para provocar os judeus, violar a lei e esperar que houvesse esse tipo de resposta. E agora, podemos discutir, do ponto de vista de relações públicas, o que Israel deveria ou não ter feito aqui, mas para mim, não há dúvida de que isso foi uma encenação deliberada. De acordo com o New York Post, Khanna chegou a Israel e ignorou convites para se encontrar com ex-reféns israelenses e sobreviventes do dia 7 de outubro. Khanna, que já declarou seu apoio a Israel, recentemente se tornou um crítico ferrenho do Estado judeu e foi associado a várias figuras supostamente antissemitas, segundo o New York Post. O streamer Hassan Piker publicou no X que conversaria com Khanna na segunda-feira sobre o suposto incidente. E quem é Piker? Piker é alguém que já chamou judeus ortodoxos de consanguíneos e disse que o Hamas é 1000 vezes melhor do que Israel. Agora, esse tipo de história está viralizando nas redes sociais. Claro, isso faz Israel parecer mal, mas todos aí precisam lembrar que o homem entrou deliberadamente com seu grupo em uma zona militar fechada das FDI. E esse é o ponto principal. Ele foi interrogado por um tempo e depois liberado. Não houve violência, mas mesmo assim, ele decidiu levar essa história para a mídia internacional. E, claro, eles aceitaram isso alegremente. O New York Times, a CNN e outros estão transmitindo essas imagens anti-Israel e anti-Judeia e Samaria, agora mesmo para todo o mundo. Mas é importante lembrar o fato. Também ouvi que Khan pensa em disputar a presidência dos Estados Unidos em 2028
Que melhor maneira de lançar sua candidatura, por assim dizer, do que vir a Israel, mostrar que você é contra o Estado judeu e promover essas imagens negativas para o mundo. Isso realmente alimenta sua base progressista e woke na Califórnia, de onde ele é. Pessoal, não caiam nessa. Não caiam na armadilha. Isso foi uma campanha deliberada e premeditada para entrar nessa zona militar fechada contra o Estado de Israel e o povo judeu. Não caiam nessa. Seguindo em frente, o Jewish Breaking News relata que o grupo anti-Israel não está mais satisfeito em protestar contra eventos imobiliários israelenses em sinagogas locais e em outros lugares. Na Grã-Bretanha, o debate agora foi para o parlamento, buscando criminalizar a compra de terras em Israel. Um debate surgiu no parlamento britânico esta semana sobre a compra de terras por cidadãos britânicos na Judéia e Samaria. A baronesa Jennifer Chapman de Darlington liderou a iniciativa para criminalizar tais transações, alegando que os assentamentos são ilegais, segundo o direito internacional. No entanto, 2 membros do Partido Conservador Britânico reagiram, criticando aqueles que querem criminalizar judeus por comprarem terras na Judéia. Vamos conferir este trecho. Qual objetivo útil a nobre baronesa considera que essa proposta irá alcançar, além de propagar a noção profundamente antissemita de que a Judéia e Samaria tenham seus judeus expulsos por limpeza étnica? Uma área, se me permitem lembrar à Câmara, que permaneceu sob administração israelense durante todos os acordos de Oslo. Senhores, não criminalizamos britânicos por comprarem propriedades em outros territórios disputados no mundo. Por que a Cisjordânia deve ser tratada diferente, já que isso poderia incluir a Área C, sob total controle israelense, segundo os acordos de Oslo, e criminalizaria judeus britânicos por comprarem casa no bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém? Posso perguntar à nobre senhora, o status de território disputado não é uma questão para estados e o direito internacional e não algo decidido pela lei penal doméstica para compradores individuais? Sim, sim. Então ali você tinha Lord Stuart Pollock, membro do Partido Conservador Britânico, junto com Lord Martin John Callaghan, outro membro do mesmo partido, apoiando Israel. Agora, esses políticos são inacreditáveis. De onde eles vieram? E espero que alguém aqui em Israel saiba que temos esses 2 amigos lá no Reino Unido. E esses 2 dizem isso exatamente da forma certa. Eles denunciam hipócritas tentando expulsar os judeus da Judéia por meio de limpeza étnica. Pollock diz que esse comportamento, ao afirmar que judeus não podem estar na Judéia, propaga o antissemitismo. Callaghan questiona: por que judeus na Judéia seriam discriminados, se não criticamos britânicos por comprarem propriedades em qualquer outro lugar do mundo? Ele explica que, por essa lógica, judeus britânicos seriam criminalizados ao comprar propriedades na Cidade Velha de Jerusalém. Esses políticos realmente entendem, e eles decidiram ficar do lado do bem contra o mal. Que clareza moral esses caras têm! A gente deveria realmente convidá-los para Israel e dar algum tipo de medalha para eles. Eu não sei, mas isso só mostra que nem todo mundo lá fora nos odeia. Nós realmente temos amigos com boa moral e lógica por aí que entendem a situação. Parabéns ao Partido Conservador do Reino Unido por estar do lado certo da história nessa questão. Infelizmente, porém, aqui vão mais notícias da Europa. O Parlamento da Irlanda aprovou nesta semana uma lei que proíbe importar produtos feitos em comunidades israelenses na Judéia, Samaria e partes de Jerusalém, sendo uma das medidas comerciais mais amplas já adotadas por um país europeu. O projeto de lei dos assentamentos israelenses proíbe importar produtos de empreendimentos residenciais, agrícolas e comerciais israelenses situados fora das fronteiras reconhecidas internacionalmente de Israel. O governo de coalizão de centro-direita afirmou que a legislação foi elaborada em resposta a 2024 parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, que declarou a presença de Israel na Judéia e Samaria e em Jerusalém Oriental, juntamente com Gaza, ilegal segundo o direito internacional. A Irlanda tem sido um dos países europeus que mais critica Israel desde o massacre do Hamas em 7 de outubro. Dublin reconheceu um chamado Estado palestino em 2024, levando Israel a fechar sua embaixada na capital irlandesa. Em junho, a Irlanda proibiu os ministros israelenses Itamar Ben-Gvir, Segurança Nacional, e Bezalel Smotrich, Finanças, de entrarem no país. A medida deve ter impacto econômico direto limitado.
No entanto, a legislação tem um significado diplomático mais amplo, já que a Irlanda se torna o primeiro Estado-membro da União Europeia a implementar uma proibição abrangente de importações direcionada especificamente às comunidades israelenses na Judéia e Samaria. Israel se opôs fortemente à legislação durante todo o processo. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, já chamou a medida de antissemita e alertou que a Irlanda pagaria um preço se virasse lei. Ele argumentou que a medida atinge injustamente as comunidades israelenses. Então, aqui está a história. A Irlanda não vai importar produtos produzidos por judeus por causa de sua localização geográfica. Em outras palavras, se você é judeu e mora na cidade velha de Jerusalém, a cidade mais sagrada do mundo para o judaísmo, uma cidade com raízes judaicas que remontam a 2.500 anos, a Irlanda está boicotando você. Se você fabrica bens em Hebrom judaica, onde nossos ancestrais estão sepultados, a Irlanda irá boicotá-lo. Já árabes da cidade velha de Jerusalém podem vender seus produtos na Irlanda. Se isso fosse mesmo uma disputa de terras, o que não é, não seria lógico parar de comprar produtos da região até resolver tudo. Não, não é isso que fazem. Eles estão especificamente mirando empresas judaicas e dizendo que judeus não têm o direito de viver em certas áreas com base em sua etnia ou crenças. E como isso se chama? Isso se chama discriminação. A Irlanda finge se importar com direitos de árabes ou muçulmanos, mas o que fez para protegê-los em outros países? Por que eles ficam em silêncio sobre outros supostos conflitos de terras no mundo? Eles só começam a aprovar legislações quando judeus ou Israel fazem parte da história. E, aliás, essa legislação vai prejudicar os árabes que trabalham para empresas judaicas na Judéia e Samaria, já que essas empresas serão proibidas. Então não venha me dizer que essa medida beneficia árabes ou muçulmanos de alguma forma. A Irlanda tem sido veementemente anti-Israel nos últimos anos. Eles usaram o massacre de 7 de outubro perpetrado contra judeus para atacar os judeus, e a isso eu digo, que vergonha. Avançando, o Palestinian Media Watch apresenta este contexto. O terrorista árabe-israelense Maher Younis e seu primo Karim sequestraram o soldado israelense Avraham Bromberg enquanto ele estava de licença em 1980, atiraram a sangue frio na cabeça dele e o deixaram para morrer à beira da estrada. Ambos os assassinos terroristas foram soltos em 2023 após 40 anos de prisão, por isso essa informação é relevante nesta semana. Maher Younis, o terrorista responsável, morreu esta semana. E com o que a autoridade palestina tem se ocupado? Glorificando esse assassino. Segundo o PMW, líderes da autoridade palestina e do Fatah apresentaram o assassino como, abre aspas, um grande líder nacional, um símbolo, um combatente e um modelo para as futuras gerações palestinas, ao mesmo tempo em que o retratam como uma vítima de Israel. O secretário do Comitê Central do Fatah, Jabril Rajoub, disse: ao me despedir dessa grande figura nacional, recordo com orgulho e grande apreço seu honroso caminho de luta. Vamos conferir este vídeo. Nós, em primeiro lugar, expressamos nossas condolências a todo o nosso povo palestino, com todas as suas facções. Isso é muito doloroso para nós, palestinos. Na prática, estamos perdendo um dos pilares da família nas prisões, e isso significa muito para todo o nosso povo palestino. Mas esses anos e essa história honrosa permanecerão gravados na memória das gerações, porque esse combatente, Maher Younis, ficará eternizado em cada história de luta, em cada epopeia da luta do povo palestino. No entanto, o legado de sua luta permanece presente na consciência palestina, sendo testemunha de 4 décadas de paciência e firmeza. E é isso aí. O Palestinian Media Watch listou cerca de uma dúzia de líderes e autoridades da autoridade palestina que, nesta semana, elogiaram a memória desse terrorista. Mas isso não deveria surpreender. A autoridade palestina paga terroristas e suas famílias por assassinarem judeus. A mídia e o sistema educacional da autoridade palestina incitam a violência diariamente e reverenciam os chamados mártires como heróis. Mas a Irlanda está quieta, claro. A União Europeia e o Reino Unido também. Devo dizer que a maioria está quieta, como falei antes, sobre aqueles 2 políticos britânicos incríveis. Mas, no geral, é tudo como sempre. O mundo ignora elogios a terroristas. Israel sabe o que está acontecendo, mas de alguma forma a autoridade palestina ainda está de pé. Eu não entendo por que isso acontece. Nós experimentamos Oslo, Terra por Paz, e tudo isso falhou miseravelmente.
Isso resultou em judeus assassinados nas ruas de Jerusalém, Tel Aviv e Netânia. Talvez, só talvez, um dia tenhamos coragem suficiente para dizer que basta. Seguindo em frente, quero abordar um equívoco sobre a vida na Judéia e Samaria. Muitas pessoas têm uma certa imagem dos moradores desta parte do país. Eles pensam que nossas comunidades são compostas por pessoas do sionismo religioso, homens de quipá, mulheres que cobrem o cabelo e muito, muito mais. Agora, já que minha cabeça está coberta, talvez eu não seja a melhor pessoa para desmentir esses equívocos, mas na realidade, Judéia e Samaria são muito, muito diversas. Você tem bairros com moradores ultra-ortodoxos, outros com uma população do sionismo religioso, e sim, também há comunidades compostas por israelenses seculares ou por israelenses ortodoxos e seculares misturados. E isso me leva ao seguinte: pela primeira vez, desde os anos 1980, uma nova comunidade voltada para a população secular está prestes a ser estabelecida no oeste de Binyamin. O Conselho Regional de Binyamin está atualmente avançando com os planos para a nova comunidade de Natof, na parte oeste da área do Conselho. A iniciativa reflete uma visão nacional de construir a terra de Israel para todos, seculares, religiosos e Haredim, ou ultra-ortodoxos, igualmente. O chefe do Conselho Regional de Binyamin e presidente do Conselho Yeshua, Israel Gantz, afirmou: "Estamos orgulhosos de lançar as bases de Natof e convidamos as famílias a participar da criação da comunidade fundadora pioneira que estará à frente da nova cidade. Natoaf faz parte do plano mais amplo do Conselho em toda Binyamin, segundo o qual 6 novas comunidades devem ser estabelecidas já neste verão." Realmente uma ótima notícia, e como eu disse, esta é a primeira vez desde a década de 1980 que uma nova comunidade está sendo desenvolvida especificamente para famílias seculares. Natoaf será localizada perto das comunidades de Neili e Naalé, a pouca distância de carro da região central de Israel. Então, é hora de entender que os judeus na Judéia não são um grupo homogêneo, apesar do que você possa ver na grande mídia. Nossas comunidades são acolhedoras para todos os israelenses. Agora, se você está pensando em se mudar para cá, eu diria para tentar encontrar uma comunidade que seja adequada para você. Vamos desmistificar os estereótipos, pois eles não são precisos e servem para criar uma imagem negativa de quem somos. Continuando, mais ótimas notícias nesta semana. O gabinete israelense aprovou um plano de 27 milhões de shekels para impulsionar o desenvolvimento hoteleiro na Judéia e Samaria, removendo obstáculos de planejamento e oferecendo subsídios para a construção. Segundo o Ministério do Turismo de Israel, o programa liderado pelo ministro do Turismo, Chaim Katz, inclui 7 milhões de shekels para avançar o processo legal de planejamento de projetos entre 2026 e 2030, isso junto com 20 milhões de shekels em subsídios para apoiar a construção, expansão e conversão de acomodações hoteleiras. Katz disse que sua iniciativa busca liberar o potencial turístico do coração bíblico do Estado judeu. A iniciativa busca aumentar o número de quartos de hotel, incentivar pernoites em vez de passeios diurnos e fortalecer a economia local. Isso é uma ótima notícia. Existem algumas pousadas ou aluguéis pelo Airbnb em toda a área, mas não são nem de longe suficientes. Há pouquíssimas opções de hotéis na região. Então, isso é uma ótima notícia para o setor de turismo. Antes, você só fazia um passeio de um dia e retornava ao hotel em Jerusalém ou Tel Aviv. Com sorte, essa nova iniciativa fará com que as pessoas passem a noite em toda a Judéia e Samaria. Isso também vai dar a eles a oportunidade de visitar mais lugares e realmente conhecer a região e, claro, gastar mais dinheiro em bens e serviços de empresas locais. Esse plano é vantajoso para todos. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada nas atividades diárias, ou mais precisamente, noturnas das Forças de Defesa de Israel, que nos mantém seguros em Israel. Na noite de terça-feira, soldados das Forças de Defesa de Israel prenderam 20 terroristas procurados na Judéia e Samaria. Entre os suspeitos estavam pessoas que planejavam um ataque terrorista, um traficante de armas, um suspeito de facilitar entradas ilegais e suspeitos ligados ao Hamas. Soldados também realizaram uma operação aerotransportada na região da Brigada Menashe. Durante a operação, os soldados revistaram mais de 50 estruturas na área próxima a Jenin. Após disparos em Hebron naquela mesma noite, soldados das Forças de Defesa de Israel prenderam 5 suspeitos e interrogaram outros suspeitos na área da Brigada Judeia.
Na área de Tulkarm, também sob a autoridade palestina, soldados das Forças de Defesa de Israel e agentes da Polícia de Fronteira de Israel prenderam 4 suspeitos ligados ao Hamas, além de um suspeito adicional procurado por suspeita de incitação ao terrorismo, na área de Funduk. E vamos lembrar, essa foi apenas uma noite aleatória que eu decidi compartilhar com vocês. Esse tipo de evento e operações das Forças de Defesa de Israel acontecem todas as noites. Eu agradeço aos homens e mulheres corajosos das Forças de Defesa de Israel, que têm muita coragem, não buscam glória e realizam essas operações no meio da noite para que o restante do país em Israel possa dormir em segurança. E por aqui encerramos o Judaication desta semana. Obrigado ao produtor Barba Kamanov, engenheiro Aaron Vogelenter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, gerente Yuri Zveretsky e editora Olga Senatov. Meu nome é Josh Hayson, correspondente da JNS News. Esta foi mais uma edição do Judaication aqui na JNS TV. Não deixe de conferir todo o conteúdo incrível oferecido pela JNS TV. Mande um super obrigado, inscreva-se e acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Judaication, só na JNS TV.